O Ciência e Fé começa mais uma vez, hoje, dentro da sua casa, TV Jet, com esse programa que para te informar e esclarecer algumas coisas, tá bom? O Ciência e Fé é comigo, eu sou o pastor Silvério Pérez, e nós estamos hoje falando de um assunto muito legal, que é a neurociência. Daqui a pouco a gente volta com o nosso entrevistado. Tchau! Ciência e Fé está aqui com o Dr. Giovanni, falando sobre neurociência, e estamos tocando no assunto de ideologia de gênero e afins. O Dr. Giovanni ele é psicólogo, mestre em neurociências, neuropsicólogo e psicólogo clínico e terapeuta cognitivo comportamental, e é um dos pastores aqui da Igreja Batista Getsemane, na nossa missão lá em Contagem. Dr. Giovanni, como você vê a ideologia de gênero? Eu acho que nós temos que encarar essa situação de frente, né? São pensamentos que estão surgindo nos dias de hoje, né? Que não refletem a realidade, né? Como eu vou falar um pouco mais baseado na neurociência, né? Porque o homem, ele é constituído ele é biopsicossocial. Não adianta você falar do homem somente socialmente, ele é físico. E não adianta você falar só físico ou psicológico, porque ele também é social. Então ele do jeito que eu trabalho, que eu estudo, que eu conheço, neurociências e como psicólogo cognitivo comportamental, o homem é biopsicossocial. Então a ideologia de gênero ela vem apresentando a ideia de que o ser humano ao nascer, ele não é nada. Ele vai ser o que ele quiser ser. E que essa imposição de que ao nascer é menino, é menina, são imposições que são colocadas sobre o ser humano. Entendeu? São imposições externas. E que a ideologia de gênero ela é baseada num contexto social, né? Que a sociedade é que imprime o que a pessoa vai ser. Então, a ideologia de gênero é uma coisa baseada em uma linha de pensamento sociológica em que define que o ser humano, ele, ao nascer, ninguém pode falar o que ele é. Ele pode ser o que ele quiser. Alguns estudos falam que se você quiser ser um cabrito, ele pode ser um cabrito. Mas é realmente isso mesmo. Ele pode ser o que ele quiser. Mas, de acordo com o que a gente observa, a pessoa ao nascer, biologicamente, é macho ou é fêmea. Ou é homem ou é mulher. Ele é macho ou fêmea? Você nasceu com pênis, ele é macho. Você nasceu com a vagina, se ela nasceu com a vagina, é fêmea. Então, isso é claro. Não existe outros gêneros, né? Então, mas aí vai criando-se, né? E o macho tem as suas características. Tem as suas características, né? Tem os seus hormônios. Os hormônios específicos, né? A mulher também tem os seus hormônios específicos, né? Então, se você quiser alterar os hormônios da mulher, você vai alterar várias coisas nela, principalmente mentalmente, neurologicamente, vai alterar. Então, o ser humano ele nasce com uma característica biológica. Então, por isso que eu disse no início, é uma questão biopsicossocial. Ele não é só social. Se ele fosse só social, aí eu podia imprimir o que eu quisesse nele, mas ele é biológico. Então, tem que respeitar a biologia dele. Os XX, XY, exatamente, não tem. Então, não é só uma ideologia. Então, o próprio nome ideologia não é nada, é uma ideia de alguém, né? É uma ideologia. Estudo de ideias. Ideias, simplesmente ideias, né? Não há uma comprovação científica. Então, a ideologia de gênero, né? Principalmente uma representante, isso é muito falada, a Judite, né? Ela não tem prova científica. Ela tem umas ideias
sociais, Fica no âmbito filosófico. mais filosóficos, de pensamentos, e por isso chama-se ideologia. Então, é tudo puramente ideológico, não há uma comprovação científica. O que é comprovado cientificamente? O homem nasce homem porque ele tem o pênis. A mulher nasce mulher porque tem vagina. E existe característica própria de cada um. A mulher ela tem a capacidade de abrigar uma criança no seu ventre, o homem não. Então, tem as funcionalidades de cada um. Então, o que estão querendo colocar é que se o homem quiser ser mulher, quiser viver uma vida como mulher, ele pode viver. Mas ele não vai conseguir, porque ele não vai poder gerar uma criança. Ele hormonalmente é diferente da mulher. Entendeu? Então, esse é um movimento mais de feministas, né? Começou o movimento queer começou com o feminismo. Então, quer dizer, querer os direitos iguais, né? Então, querer, por exemplo, não tem jeito, tem coisas que mulher não aguenta, porque a constituição física dela ela não aguenta fazer. Isso não é um demérito dela, é a constituição física dela. E tem coisas que o homem aguenta fazer, porque fisicamente ele está biologicamente apto para fazer. Então tem coisas pesadas que se a mulher for fazer, ela perde a condição de gerar um filho, porque vai alterar o organismo dela. Então, essa ideologia, o próprio nome diz que a ideologia é ideológico, né? É uma falácia, e é uma minoria que está querendo impor isso, né? Eles dizem que a sociedade tradicional impõe um jeito de funcionar, mas só que essa minoria está querendo impor o que eles dizem que é imposto. Então, quer dizer, eles querem passar a ser a sociedade dominante. Então, é a mesma coisa que aconteceu na década de 60 daquele movimento hippie, né? Contra a cultura, né? Todo mundo querendo contra o capitalismo, paz e amor e tal, mas é puramente ideológico, não tinha como eles viverem daquele jeito. Tanto é que eu vi uma reportagem esses dias, os idealizadores do hippie, né? Hoje são grandes empresários nos Estados Unidos, né? São. Porque eles querem mudar uma cultura impondo uma outra cultura, né? Uma contracultura. Então, quer dizer, uma ditadura por outra ditadura não existe. E a ideologia de gênero não tem como você mudar o organismo da pessoa. A pessoa já nasce homem e nasce mulher. Então, isso aí é amplamente divulgado cientificamente e não tem jeito de você ir por esse caminho. E aí a questão existe a homossexualidade genética? É comprovado isso? Não tem nada comprovado, entendeu? Porque eles jogam isso com tanta certeza. Porque é a orientação, né? Por exemplo, a pessoa, de repente, ela se vê desejando uma pessoa do mesmo sexo, né? Então, ela acha que isso já nasceu com aquilo, né? Não há nenhuma comprovação científica que a pessoa nasce gay, né? Existe até várias... Outro dia eu estava vendo uma pesquisa de um neurologista dos Estados Unidos, que ele é homossexual. Ele estava fazendo testes com neuroimagens de observar cérebros de gays e cérebros de heterossexuais, né? E ele não conseguiu ver nenhuma diferença, né? Então, pessoas estão tentando buscar aí, encontrar se há uma diferença até neurológica, né? Cerebral entre gays e heterossexuais, né? Mas não há nenhuma comprovação, né? O indivíduo, muitos deles a gente já viu, passaram a orientação sexual deles, alguns foram abusados sexualmente, né? Outros tiveram a curiosidade de experimentar e gostaram e passaram a praticar, né? Então, existem várias maneiras onde o cara pode desenvolver Exato. a libido dele para uma Exato. homossexualidade. Há um problema também que acontece quando a criança nasce. Por exemplo, existe um período da gestação
em que a criança desenvolve o pênis ou a vagina, né? Então, nesse período, quando vai se desenvolver, por exemplo, o pênis, por exemplo, então, o próprio organismo ali, de acordo com a codificação do DNA, se é pênis, ele vai ter uma produção hormonal masculina muito grande para produzir, para gerar o pênis, né? Ou vice-versa, né? A vagina. Então, alguns tentam explicar por que uma criança nasce com trejeitos afeminados, né? Então, eles conseguiram ver que tem crianças no ventre materno, né, que na hora de eclodir ali, os hormônios masculinos para ser formado o pênis, a mulher, talvez por defesa orgânica, gera muito hormônio feminino e acaba que inibindo um pouco a formação da testosterona, né? Então, e algumas crianças nascem um pouco afeminadas, com trejeitos afeminados, né? Mas por causa dessa má formação, né? Mas isso não quer dizer também que elas vão ser mas homoafetivas. acaba de tanto falar e ela tendo esse comportamento que alguns indivíduos se sentem atração pelo mesmo sexo, né? Então a orientação deles segue para esse lado, né? Então não há uma comprovação científica nesse sentido, né? Há trabalhos que mostram que pessoas têm esse tipo de comportamento baseado nesses fatores aí, né? Mas cientificamente comprovado, nasce gay, não tem. Mas também não tem a cura gay, né? Não. Essa palavra cura foi muito mal colocada ali Exato, pelo nosso deputado. Exatamente. Porque o homossexual, ele converte, ele deixa a prática da homoafetividade, mas ele vai ter que se guardar de como assim, o cara que mexia com prostituta vai ter que se guardar de não mais passar no prostíbulo. O homossexual, ele vai ter que se guardar de estar sozinho com um homem, ou aquilo o atrai. Mas ele pode viver bem, debaixo do poder do Espírito Santo, viver uma vida digna, sem grandes conflitos. Então, essa questão de cura, não existe cura, né? Isso aí é uma orientação sexual da pessoa, né? É por isso que fala orientação, né? Se vê naquela... E a palavra cura, ela é muito para o somático, né? Porque nós, por exemplo, outra palavra, essa palavra cura sendo usada no crescimento emocional, cura emocional. Não existe cura emocional. Nós vamos estar crescendo até morrer. Né? Quem é curado emocionalmente é só Deus, Jesus, né? Nós vamos estar sempre crescendo. Exatamente. Para alcançarmos mais maturidade, mais sabedoria. Nós vamos assim para o nosso próximo bloco aqui com o Dr. Giovanni, e ele vai falar para nós sobre, continuando nesse assunto, ideologia de gênero, e também a gente vai estar falando sobre as homossexualidades. Até daqui a pouco.